Muitas vezes, ao lermos a palavra de Deus, a gente procura alguma coisa. Eu sei que muitos de nós lemos a palavra buscando uma resposta, lemos a palavra buscando promessas, lemos a palavra buscando uma orientação. E a Bíblia, ela dá resposta para todas as coisas. Tudo o que buscamos na Bíblia, a gente encontra. Eu já disse para o irmão que a gente encontra até receita de bolo na palavra de Deus. Ensina como comprar e vender, ensina coisas acerca do relacionamento conjugal, nos ensina como educar, como criar nossos filhos, nos ensina acerca do ministério. A Bíblia mostra, nos revela muitas coisas. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer, a grande pergunta é: o que você tem procurado nas Escrituras? Vamos ler um texto, Marcos capítulo 2, eu vou ler na tradução NVT, que diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade que Jesus morou muito tempo em Cafarnaum. Então Jesus retorna à sua cidade, Cafarnaum. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 2 que ele, numa casa que ele estava hospedado. Muitas versões, muitas traduções da Bíblia falam que esta casa era a casa da sogra de Pedro, ou a casa de Pedro. E muitas traduções também dizem que era a sua casa. Mas o certo é que naquela casa, a Bíblia diz que a casa fica tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Havia uma fila enorme, havia muita gente tentando entrar naquela casa. Agora no versículo 3 diz que 4 homens, enquanto Jesus anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca, e por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei, e aqui são os escribas, os mestres da lei, estavam ali sentados e pensaram, diga comigo, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Versículo 8, Jesus logo percebeu o que eles estavam o quê? Pensando. Diga para quem está do seu lado: Jesus sabe exatamente o que você está pensando. Havia uma grande multidão, havia ali os escribas, os mestres da lei, e eles pensaram: isso é blasfêmia, porque ele não pode perdoar pecados, porque quem pode perdoar pecados é somente Deus. E Jesus então, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? E eu imagino que esses mestres da lei ficaram tremendamente assustados, porque eles não falaram nada, eles apenas pensaram. Aí no versículo 9 ele diz: o que é mais difícil, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando:
nunca vimos nada igual. Eu poderia tirar vários assuntos desse texto. Como eu disse, Jesus estava hospedado na casa da sogra de Pedro. Eu poderia trazer uma mensagem como se comportar na casa da sua sogra. Sim ou não? O texto da base. Como amar a sogra. Eu poderia também trazer nesse texto falar sobre amizade, os 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Eu poderia tirar uma baita de uma mensagem falando dos 4 amigos. Eu poderia também tirar desse mesmo texto falando sobre a importância de ler a Bíblia, porque ali estavam mestres da lei que entendiam sobre a Bíblia. Então eu poderia falar da importância da gente conhecer a palavra de Deus. Eu poderia também tirar aqui nesse texto sobre a cura, que é talvez numa rápida leitura o ápice do texto, a cura daquele paralítico. Eu poderia também trazer nesse texto sobre como destelhar uma casa, como desmanchar um telhado, enfim, mas o assunto principal no texto não é isso. A cena nos mostra tudo isso, mas o personagem principal está no centro da cena narrada por Marcos, porque o assunto principal não é a cura do paralítico, mas o assunto principal aqui é Jesus. Eu vou repetir: o assunto principal desse texto não é a cura do paralítico, é Cristo Jesus, que está no centro da cena narrada por Marcos. Queridos irmãos, Jesus vai no cerne da questão. Quando aqueles homens abrem, na época as casas tinham um telhado como um terraço, então havia alçapões, aberturas ali naquele terraço. Então eles abrem aquele alçapão e descem o paralítico naquele leito, naquela esteira, naquela maca, e Jesus vai no cerne do problema, na raiz do problema. Jesus olha para aquele paralítico e ele diz: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Deixa eu falar algo para você. O centro da Bíblia é sobre um Deus redentor. O centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de um Deus redentor. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia, o assunto principal é Cristo. O Evangelho é sobre a cruz, que atrai indignos como eu e você. O Evangelho fala de um Deus redentor. Jesus está no centro dessa cena. E às vezes a gente fala de tudo na Bíblia. A gente fala de prosperidade, a gente fala de riqueza, a gente fala de casamento, a gente fala sobre como criar filhos, a gente fala como ser um bom marido, como ser uma boa esposa. Nada disso é errado. O errado é quando nós deixamos o assunto principal, porque a Bíblia narra, a Bíblia trata da redenção de homens e mulheres caídos que foram alcançados pela graça de Deus. É disso que a Bíblia trata, é disso que a Bíblia nos ensina e nos mostra. E quando eu olho para esse texto, qual era o desejo daquele paralítico? É óbvia a resposta, é óbvia. Qual era o desejo do coração daquele homem? Andar, irmãos. O anseio era andar. O desejo do coração do paralítico
era andar, mas o que ele mais precisava era salvação. Deixa eu falar algo para você. O teu maior desejo pode não ser a tua maior necessidade. Talvez você veio aqui com um desejo de receber uma bênção. E eu digo para você que o teu maior desejo pode não ser a tua maior necessidade. Porque Deus conhece perfeitamente o nosso coração. E Deus dá não aquilo que desejamos, mas aquilo que necessitamos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Esse homem, o maior desejo do coração dele era a cura. Mas o que ele mais precisava era o perdão para os seus pecados. Porque redenção fala de liberdade que se alcança por preço pago. Alguém se entregou por nós, alguém se deu por nós, alguém morreu. Nós cantamos agora, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O véu que separava já não separa mais. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Esse homem, ele achava que estava doente. Na verdade, ele estava morto. Porque às vezes achamos que um probleminha que carregamos na nossa vida é o nosso maior desejo. Mas às vezes não atravessamos esta parede para contemplar a nossa maior necessidade, que é alcançar o favor, a graça do Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Muitos buscam bênçãos, mas rejeitam a salvação. Às vezes a gente faz campanha para tanta coisa, mas esquecemos do principal, que é a salvação. Salvação fala de novo nascimento. O apóstolo Paulo diz que quem nasceu de novo se tornou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Salvação fala de novo nascimento, fala de renúncia. E qual o nosso maior problema, queridos? É que muitas vezes a gente não renuncia. A gente quer a salvação, mas não renuncia ao pecado. A gente quer a salvação, mas não renuncia às práticas antigas. A gente quer andar com Deus e a gente quer andar com o mundo. A gente quer ser parceiro de Deus, mas a gente quer ser parceiro do mundo. O mundo ainda nos seduz, nos atrai. Conversão é uma transformação de natureza. A natureza adâmica, pecaminosa, ela é transformada numa nova criatura, santificada pelo sangue do Cordeiro, vivendo, ansiando por mais de Cristo. Porque quando você nasce de novo, irmão, deixa eu falar algo para você. Nós podemos estar a vida toda na igreja. Nós podemos, como eu disse domingo passado, até ter nascido num berço evangélico. Mas se não houver um novo nascimento, nós estamos perdidos. E o novo nascimento depende somente de uma coisa: aceitação e renúncia. Rendição e renúncia. É porque nem a salvação depende de mim. Tem gente que fala assim: eu vou lá na igreja hoje e eu vou ser salvo. Se Cristo não nos salvar, se a palavra não nos alcançar, nós corremos o risco de vivermos uma vida religiosa, sem nunca termos nascido de novo. Pastor, me mostra então um exemplo. Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, e certa noite ele vai até Jesus e diz: mestre,
Eu vejo que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus já vai no cerne do problema. Diz Nicodemos: deixa eu falar contigo sobre novo nascimento. Meu filho, tu precisa nascer de novo. Aí ele diz: Senhor, eu tenho que voltar então ao ventre da minha mãe, nascer segunda vez. Ele disse: não, meu filho, o que é carne, você precisa nascer da água e do Espírito. E se você perceber, Jesus tem uma longa conversa com Nicodemos. Jesus, o versículo célebre que a gente conhece de cor e salteado é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem Jesus disse isso? Para Nicodemos. Foi também para Nicodemos que Jesus diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele, que nele crê, viva eternamente. Jesus falou para Nicodemos. Não que Jesus estava se comparando à serpente, mas três coisas aqui Jesus fala para Nicodemos sobre o movimento que o Filho do Homem seria levantado. A segunda coisa, ao ser levantado, a fé requerida. E a terceira coisa, o resultado da fé requerida, resultante numa vida abundante. Vida abundante não quer dizer uma vida fácil, uma vida regada à riqueza, à prosperidade. Uma vida abundante é mesmo você vivendo guerra, a paz no seu coração, a paz na sua alma, a paz no seu espírito. Isso é vida abundante, porque no mundo passareis. Ele diz: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição faz parte desta vida, problemas fazem parte desta vida, lutas e guerras fazem parte desta vida, mas a vida abundante que Cristo me dá, mesmo na luta, mesmo na escassez, assim como Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver na abundância, mas sei viver também na escassez. Eu sei estar exaltado quanto humilhado, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando essa palavra entra no meu coração, querido, mostra que eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, a minha natureza foi transformada. Você está na igreja não apenas para ter uma vida melhor. Eu não sei se crente tem vida melhor nesse mundo, mas você não está na igreja apenas para ser um homem bom. Não, querido, você está aqui para ser alguém transformado. O apóstolo Paulo diz que nós fomos transformados de glória em glória. Cada vez que eu acesso a presença de Cristo, cada vez que eu acesso ao Evangelho, que esta palavra entra no meu coração, vem uma transformação. Porque cada vez que eu me aproximo da luz, eu me torno um com a luz. E aquilo que está oculto, aquilo que está precisando ser aparado, ser transformado, vai se revelando para que a natureza de Cristo venha sobre a minha vida. Porque conversão, novo nascimento, é uma transformação de nossa natureza. E por que há tanta resistência para se render a Cristo? Alguém já disse que vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar ainda mais se você não o seguir. Vai custar a sua alma. Porque o homem não vai para o inferno pelos pecados que cometeu. Você não vai para o inferno porque você cometeu pecados. Você vai para o inferno pela graça que você rejeitou. Ninguém vai para o inferno porque pecou, porque cometeu pecados, mas ele vai para o inferno pela graça que ele rejeitou. Quando nós rejeitamos a graça de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus,
nós perecemos. Porque eu sempre falo que o nosso tema esse ano, amar Jesus, não é apenas para ter uma frase bonita, estampada nas camisetas, estampada no outdoor, estampada no telão. Amar Jesus, quando Deus colocou isso no nosso coração, é para que dia após dia eu possa buscar nas Escrituras Cristo que deu a sua vida por mim. E quando eu encontrar esse Cristo, eu tenha afeição por Ele. Porque não tem como dizer que eu amo Jesus, mas eu não tenho afeição por Cristo. Jesus, Ele não tem que estar em primeiro lugar na sua vida, Ele tem que ser o centro da sua vida. Há uma grande diferença, Ele está em primeiro lugar ou Ele ser o centro da tua vida. Por isso que Ele pede o nosso coração: filho meu, dá-me o teu coração. Coração aqui é o centro da nossa vontade, é o centro dos nossos desejos. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Ele pede. É muito? Não, é tudo. Amém? É tudo que Ele deseja, é o nosso coração. Se Jesus não for o centro da tua vida, querido, e eu faço uma pergunta e você responde para si mesmo: se Jesus não é o centro da tua vida, então por que Jesus vai te levar para a eternidade com Ele? Se você não tem afeição por Cristo, por qual motivo então Ele vai te levar para ficar uma eternidade com Ele? Deus é um Deus justo, sim ou não? E Ele jamais vai cometer uma injustiça dessa com você. Jamais. Se não houver afeição por Cristo, Deus não vai cometer uma injustiça com você de te levar para o céu, se você não tem Cristo como centro da sua vida. E isso é muito sério, irmãos. Ah, pastor, mas eu venho todo domingo. Amém, que bom. Ah, pastor, mas eu venho na oração na madrugada. Glória a Deus. Ah, pastor, eu sou dizimista. Amém. Ah, pastor, eu sirvo na casa de Deus. Amém. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode ser tudo isso, mas mesmo assim não ter Jesus como centro da sua vida. A gente canta umas canções bonitas. É Ele, como é que é? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. O que mais? Por amor, com alegria, dono dos meus dias. Eu emociono com uma canção dessa, sim ou não? É Ele. Irmãos, será que estamos gastando a nossa vida por causa dele? Ou estamos ainda tão focados nesta vida? Eu não estou dizendo para você desfocar daquilo que você... Não é isso. Mas é colocar Cristo como o centro da sua vida. Porque quando eu faço isso, tudo muda. No centro do seu relacionamento. Você que namora, coloca Jesus no centro do seu namoro. Se você colocar Jesus... Tem 15 dias atrás eu fui surpreendido. Eu estava chegando aqui para um culto, veio um caboclo e falou assim: apóstolo, quero falar com o senhor e com a apóstola. Aí eu olhei para ele e falei assim: tu não está pensando querendo entrar na minha família não, né, varão? Aí ele falou assim: é. Eu falei: ordinário. Eu falei: rapaz, que cabra foito. Começando o culto. Irmãos,
Eu falei assim, vou conversar com ele. Enrolei uns 15 dias, falei, vamos conversar na minha sala. Falei, eu jogo esse camarada lá de cima hoje. Mas enfim. Escute. Por que Jesus te levaria ou te leva para a eternidade se não há afeição? Se Ele não é o centro da tua vida? Será que Jesus é o centro do teu casamento, da tua casa, da tua família? Será que Jesus tem sido o centro da sua vida financeira, irmãos? Será que Jesus tem sido o centro dos teus anseios, dos teus desejos? Porque nós corremos o risco de buscarmos bênçãos, nós corremos o risco de termos uma vida tão envolvida no trabalho ministerial ou secular, e mesmo assim não termos uma experiência com Deus. Nós corremos o risco de amar alguém mais do que a Cristo. Olha o que diz Mateus 10:36: quem ama pai, filho, filha, mais do que a... Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Quem ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que não estamos amando nossos filhos mais do que a Cristo? E olha que ele vai em algo muito... Eu sei que qualquer pai aqui dá a vida pelo filho, sim ou não? Quem é pai, quem é mãe, dá a vida pelo filho, faz tudo pelos filhos. Mas agora Jesus diz, quem ama pai, quem ama mãe, quem ama filho, quem ama filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E às vezes amamos coisas, relacionamentos, dinheiro, posição. Época de eleição, irmãos brigam uns com outros por causa de candidato. Vão nos tapas, quase. Não vai porque é feio, mas que dá vontade, alguns ainda têm vontade. Ah, porque eu sou direita, porque eu sou esquerda, porque eu sou coluna do meio, porque... Irmãos, nós precisamos ser de Jesus. 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 Nós só precisamos de Jesus. Olha o que diz Mateus 8:34. Eu acho esse versículo muito forte. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram o quê? Que se retirasse da terra deles. Tem muita gente que quer Jesus, vai atrás de Jesus. Ah, eu vou para a igreja porque eu amo Jesus, porque eu quero Jesus, porque eu quero mudar de vida. Amém. Mas só quando na caminhada a palavra vai nos requerendo algumas coisas, a palavra vai nos requerendo que façamos algumas renúncias, a palavra vai mexendo conosco, a palavra vai entrando no nosso coração e requerendo de nós coisas que carregamos durante toda uma vida, áreas que a gente guarda durante toda a vida, a gente não abre, de repente a palavra vem e vai requerendo de nós essas áreas. O que nós fazemos? Não, Jesus, dá um tempo. Ah, eu não vou mais na igreja não, porque todo domingo só fala de pecado, todo domingo só fala de mudança de vida. Eu quero uma palavra que me leve para cima, uma palavra que, como um pastor pregou e disse assim, uma palavra que amanhã, segunda-feira, eu amanheça para cima. Não, Jesus, dá um tempo, eu vou dar um tempo, porque eu não quero muito compromisso, eu não quero me envolver tanto, eu quero te seguir de longe, eu quero te seguir
mais distante, eu não vou deixar o Senhor, mas me deixa mais aqui quietinho, me deixa aqui, não precisa olhar tanto para mim, eu não quero me envolver tanto. A cidade toda, claro que aqui é uma hipérbole, um exagero, mas a forma que Mateus ele diz, que eles foram dizendo, não porque tinham afeição a Cristo, porque queriam a Cristo, porque queriam mais de Deus, mas eles disseram, pelo amor de Deus, some da nossa cidade, vai embora da nossa terra. E olha que Jesus tinha expulsado uma legião de demônios de um homem que estava no cemitério. Talvez porque aquela legião de demônios tinha causado um prejuízo. Mais de 2.000 porcos foram lançados no mar. Talvez por causa do prejuízo, talvez porque eles nunca tinham presenciado aquilo e ficaram temerosos. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Cristo, e vendo-o, rogaram dizendo, sai da nossa terra, não queremos o Senhor aqui. O Senhor é gente boa, o Senhor é até um sujeito bom, mas por favor, saia da nossa terra. E o pior, tem muito crente assim, Senhor, o Senhor é bênção na minha vida, o Senhor mudou a minha vida, mas deixa eu ficar mais de longe, deixa eu servir aqui no meu cantinho, eu não quero muito compromisso, eu tenho coisas que eu não posso ainda deixar, eu tenho negócios que precisa mentir para fazê-los, eu trabalho com vendas, então eu preciso mentir, tem coisas que não dá ainda, eu não posso ainda me render. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem coisas que não tem outra oportunidade, tem coisas que a gente precisa fazer hoje, tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Tem muitos irmãos que trabalharam nas eleições, mas muitos não vieram para ver o resultado. Tem uns lá fora vendo o resultado. Aí eu pergunto, será que Deus vai ser tão injusto com você, ou com estes, de levá-lo para a eternidade, se ele não tem afeição por Cristo? Se um culto de 1h30, 1h40, 2 horas, é muito tempo, o único culto da semana que a gente participa, às vezes a gente chega atrasado e sai, quando fica de pé para dar a bênção, já está lá fora. Será que Deus vai ser tão injusto de nos levar para a eternidade se o nosso coração não tem afeição por Cristo? O pessoal de Gadara disse, Senhor, aqui tu não és bem-vindo, aqui tu és mal-vindo, tu és bem-ido, não te queremos aqui. Aqui o Senhor não é bem-vindo, porque quando nos deparamos com Cristo, muitos têm satisfação, muitos se rendem, muitos têm prazer, têm alegria, têm paz, têm júbilo. Quantos são destes? Diga aleluia. Muitos têm, quando se fala, como Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria, a disposição de servir, de orar, de buscar, de ofertar, a disposição. Agora muitos, quando se deparam com Cristo, são atormentados, são acusados, são tomados de pavor, porque estão perdidos, estão bêbados na sua idolatria,
na sua avareza, embriagados em seus prazeres, embriagados nas suas paixões pelo mundo. Então, quando se deparam com Cristo, eles dizem: não, Senhor, retira-te de mim. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres apaixonados por Cristo. E a pergunta que eu faço para você, terminando este momento: você é daqueles que dizem para Cristo: Senhor, dá um tempo, retira de mim? Ou você é daqueles que se rendem aos pés dele? Você lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos receberam a cura, rogaram a Cristo para que fossem curados. Jesus diz: vão, apresentem-se ao sacerdote, e chegando lá façam suas ofertas, digam o que Deus fez por vocês. E foram, os 10 leprosos foram caminhando. À medida que caminhavam, quando eles olham para os seus corpos, a Bíblia diz que a lepra havia desaparecido, e um volta correndo aonde Jesus estava, e ali se derrama, ali se prostra, ali se rende aos pés de Cristo. E Jesus faz uma pergunta: aonde estão os 9? Aí ele diz: Senhor, não sei, eu sei que eu vim aqui agradecer, eu vim aqui me render a Ti. Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Essa palavra salvou lá no texto quer dizer sozo, uma restauração completa, uma restauração do corpo, da alma e do espírito, uma restauração por completo. O novo nascimento chegou daquele que outrora era leproso, porque ele foi tomado pela presença, pela beleza de Cristo. Nós cantamos tanto sobre beleza de Cristo, nós falamos tanto sobre beleza de Cristo, mas muitas vezes é só da boca para fora. Mas o nosso chamado é que possamos nos render, que possamos nos dobrar. Voltando para o texto de Marcos, no versículo 11, coloca no telão para mim aí, Bolela. É o Bolela que está aí? Coloca o versículo 11, Bolela, por favor. Olha o que diz o texto: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Agora imagine comigo, se esse homem apenas recebesse a cura para a sua paralisia, se esse homem tivesse recebido apenas o milagre para a sua doença, para a sua enfermidade. Mas eu imagino que aquele homem, ao pegar o seu leito, ao pegar aquela maca, ele não apenas via o seu corpo se movendo, mas havia uma alegria torrencial na sua alma, um alívio na sua alma, um alívio no seu coração, uma paz invadiu a sua alma, que ele do salto ele se levanta e volta para sua casa. Eu imagino que passava na mente daquele homem com uma paz torrencial, com uma paz que não conseguia falar o que ele estava sentindo, porque o primeiro milagre foi o perdão para os pecados.